Vai tudo bem com vocês? Vamos ao estudo. Agora chegou uma parte que eu particularmente gosto muito. Mas antes da palavra, eu quero abrir um parêntese para concluir o vídeo de ontem, uma informação que faltou do vídeo do testemunho que eu espero que você tenha assistido. Se você não assistiu, por favor, assista. O assunto foi tão sério, mas tão sério, que eu não sei quando eu terei minha moto de volta. Haja vista que o assunto foi encaminhado para a montadora, para a fábrica da Honda. Imagine você, amanhã, dezenas de motocicletas desta marca, deste modelo, passarem pelo problema que a minha motocicleta passou e as pessoas começarem simplesmente a morrer. Isso vai ser uma tragédia. Então foi aberta uma perícia e eu vou ficar com a moto fornecida pela concessionária para que eu possa trabalhar em Araraquara sem custo nenhum. Eu vou ficar com a moto da concessionária, uma moto 0 km, até que se explique o que aconteceu com a transmissão da minha moto, que eu também esqueci de dizer no vídeo. A minha moto 2019 conta hoje com 28 mil quilômetros rodados. Todavia, a transmissão da moto já foi trocada. E, obviamente, ela foi trocada por uma transmissão original. Isto já está na fábrica da Honda para ser averiguado. Até porque o Silvio foi liberto de uma provável tragédia. Mas quantas outras milhares de motos como esta estão rodando pelo país afora? Você já ouviu na TV, enquanto você está vendo uma TV, passa lá uma chamada de uma montadora? A montadora X pede aos proprietários dos veículos modelo Y que levem na concessionária para fazer o recall. Eles descobrem um defeito em determinado veículo, em determinado equipamento, enfim, que podem trazer problemas e convidam os proprietários do veículo daquela linha a fazer a manutenção, a correção do problema a título gratuito. Então pode ser, como o próprio dono da concessionária disse para mim, que nunca ele ouviu falar desse tipo de problema nesta moto, que ainda é um lançamento, né? Foi lançada agora recentemente, em 2019. Eu terei toda a cobertura da Honda, da fábrica, não terei custo algum, enquanto eles resolvem o que aconteceu, que não foi apenas uma corrente que escapou de uma moto 1980, com todo respeito a quem ainda anda de moto 1980. Mas é isso. Eu só queria concluir essa informação para vocês. Agora nós vamos à parte que interessa. Chega de Silvio e vamos de Bíblia. Nós paramos o último vídeo da terça-feira no verso 6. Todavia eu vou ler novamente o verso 6 para que o verso 7 possa fazer sentido. Então, abram suas Bíblias, que já devem estar nas mãos, esperando para a explicação dos próximos versos, e vamos lá.
Apocalipse capítulo 11, verso 6. Estes homens, no caso as duas testemunhas, têm poder para fechar o céu, de modo que não chova durante o tempo em que estiverem profetizando, e têm poder para transformar a água em sangue e ferir a terra com toda sorte de pragas, quantas vezes desejarem. Verso 7. Quando eles tiverem terminado o seu testemunho, a besta que vem do abismo os atacará e irá vencê-los e matá-los. As duas testemunhas, durante os 42 meses que estarão aqui ministrando, nós já falamos no outro vídeo da terça-feira, né? Elas serão protegidas de modo sobrenatural e terão muito poder, inclusive. Nada lhes fará mal, nada. No entanto, depois de cumprida a sua missão de iluminar um mundo mau e em trevas, elas serão mortas. O Apocalipse menciona duas bestas, o anticristo e o falso profeta. Serão duas pessoas, um líder político e um líder religioso. Não se assustem se esse simpaticíssimo Papa Francisco for o falso profeta. Até porque, como eu já disse, o tempo está próximo. O anticristo, o líder político, odiará as duas testemunhas, porque elas vão falar contra tudo o que ele estiver fazendo. Mas ele só terá êxito quando elas terminarem o seu ministério, o seu testemunho, conforme nós lemos aqui no verso 7. Ele ficará muito furioso, porque o próprio nome já diz, né? Anticristo ou anti-Messias, contra. Ele ficará muito furioso quando essas duas testemunhas, mais os 144 mil judeus selecionados por Cristo, falarem de Jesus, tá? Então, com ciúmes do número de convertidos, que será muito grande, que essas duas testemunhas conseguirão arrebanhar para Cristo, ele investirá todo o seu poder do seu governo satânico em um ataque contra as duas testemunhas. Ele as dominará e as matará. O verso 8 diz assim: os seus cadáveres, das duas testemunhas, ficarão expostos na rua da grande cidade, que figuradamente é chamada Sodoma e Egito, onde também foi crucificado o Senhor. Várias cidades são chamadas de grandes cidades na Bíblia. Essa grande cidade, no entanto, é claramente Jerusalém, porque diz onde também foi crucificado o seu Senhor. E Jesus foi crucificado em Jerusalém. Na época de Isaías, Jerusalém era um local muito perverso. As coisas eram tão más que Isaías comparou Jerusalém com a cidade de Sodoma e Gomorra. Exatamente o que está escrito aqui no verso que nós acabamos de ler. Foi uma comparação intensa
considerando que Deus destruiu essas duas cidades com fogo e enxofre. Na época de Ezequiel, Jerusalém se prostituiu e passou a seguir ídolos e falsos deuses. Deus disse que a cidade havia adquirido o estilo adúltero e idólatra na terra do Egito. Vocês se lembram do bezerro de ouro? Nós já fizemos um vídeo lá atrás sobre o bezerro de ouro que os israelitas fizeram no caminho do Egito para a terra prometida. Na época de Cristo, Jerusalém estava cheia de pecado novamente. Os líderes religiosos o acusaram falsamente e fizeram com que ele fosse açoitado e crucificado. Eles ofereciam sacrifícios diários no templo que não eram o que Deus queria. Espera aí, não foi Deus que mandou sacrificar os animais? Vai devagar com a dor, vocês vão entender. Jerusalém estará cheia de pecado novamente no período da tribulação e será ainda mais pecaminosa depois que o templo for reconstruído. A adoração ao anticristo se intensificará, enquanto a adoração a Jesus será condenada. 2 testemunhas de Deus serão mortas em Jerusalém e ninguém se dará ao trabalho de enterrá-las. O verso 9 diz assim: durante 3 dias e meio, gente de todos os povos, tribos, línguas e nações contemplarão os seus cadáveres e não permitirão que sejam sepultados. Preste bem atenção no que nós vamos falar agora, que é muito interessante. Nos tempos bíblicos, e até hoje tem esse costume, por causa do calor e das condições de saneamento, que eram precárias, obviamente, as pessoas muitas vezes eram enterradas em até 24 horas após a morte. Algumas eram enterradas em grutas, outras em túmulos, possibilitando que amigos e parentes voltassem e ungissem o corpo durante os próximos dias. Isso aconteceu com o próprio Cristo, né? Quando foram ungir Jesus, ele já não estava lá. Ele não está aqui, já ressuscitou, disse o anjo. Outras pessoas eram enterradas com um sino amarrado ao dedo, que tocava caso elas se mexessem. Aqui está a expressão salva pelo gongo. Você já ouviu isso, né? Salvo pelo gongo. Pois é, as pessoas eram enterradas ou colocadas em grutas com um sino amarrado no dedo. Se de repente a pessoa não estava morta, a pessoa iria se mexer, o sino tocava e aí a pessoa era salva de ser sepultada viva. As famílias, muitas vezes, esperavam 3 dias, no mínimo, antes de declarar alguém morto. Talvez seja por isso que Jesus, eu amo esse Jesus. Por que Jesus não foi lá curar Lázaro, quando Lázaro estava doentinho? Por que Jesus não chegou lá no primeiro dia que Lázaro já estava sepultado? 4 dias. Sabe o que eu penso? Jesus esperou 4 dias de propósito, para que Lázaro
fosse declarado morto. Lá em João, capítulo 11, verso 17, você lê. Após 3 dias, Lázaro estava oficialmente morto. E ninguém questionaria a sua ressurreição. O cadáver das 2 testemunhas ficará esticado na rua por 3 dias e meio. Segundo os padrões judaicos, elas estarão oficialmente mortas. Ninguém aceitará os seus restos mortais. Multidões de todos os povos, tribos, nações verão os 2 corpos e se recusarão a enterrá-los. Vamos falar ainda do verso 10. Os habitantes da terra se alegrarão por causa deles e festejarão, enviando presentes uns aos outros, pois esses 2 profetas haviam atormentado os que habitam na terra. Quando Jesus nasceu, os magos vieram do Oriente para vê-lo. Quando chegaram, eles se prostraram e adoraram a Jesus, com grande alegria, e lhe deram presentes caros. Hoje, nós também celebramos o Natal e trocamos presente. Eu tenho uma má notícia para você, tá? Jesus não nasceu dia 25 de dezembro, ok? Se você quiser comemorar que Jesus nasceu dia 25 de dezembro, o problema é seu. Mas não foi dia 25 de dezembro que Jesus nasceu, beleza? Mas a gente tem o costume de trocar presentes, né? No Natal. Vamos louvar aquele que veio ao mundo para nos salvar, o 13º salário. Tá? Que não foi em 25 de dezembro que Jesus nasceu. Quando o corpo das 2 testemunhas estiver estendido na rua, os habitantes da terra tripudiarão, se alegrarão, festejarão, eles terão orgulho do anticristo, de seguirem o seu grande poder, porque ninguém mais pôde fazer mal às 2 testemunhas, somente o anticristo teve esse poder. Então, os habitantes da terra naqueles dias elogiarão a sua vitória, o adorarão e trocarão presentes. A celebração será como um Natal do anticristo. Mas, na verdade, chame-se de primeiro antinatal, já que é anticristo, antinatal. Algumas pessoas simplesmente se recusam a reconhecer que Deus vencerá, mas Deus vencerá. Quem viver, verá. Eu só lamento muito por você que estiver aqui para viver tudo isto que o Silvio está falando. Porque se você estiver aqui, meu amigo, desculpe a expressão, você já era. Muito bem, nós falamos até o verso 10. O próximo vídeo também será muito bom e daqui até o final do Apocalipse, cada vídeo será melhor que o outro, eu prometo para vocês. Não por conta do Silvio, mas por conta do texto bíblico e pela unção que eu creio que o Santo Espírito nos dará para trazer a palavra explicada a você. Deus
vos abençoe, tenham uma boa noite, até o próximo vídeo. É muito bom estar aqui fazendo este trabalho. Se Deus permitir e nós vivermos, até o próximo vídeo.